Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Carpano. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo maroto com o missionário Ezequiel Pires sobre aquela coisa bem polêmica que é nada menos os cultos nos ônibus. Além disso, nós vamos conversar de outras coisas, vamos entrar em outros assuntos quentes aqui, que vai assim, digamos que eu acredito que vai criar aqui um bom bate-papo entre nós. E lógico, na companhia nossa está também aqui o nosso parceiro Isaac Lobato, nos acompanhando aqui. Eu vou deixar para o Isaac Lobato e o missionário Ezequiel Pires fazer suas considerações iniciais e começamos já com esse bate-papo maroto. Aliás, primeiro o Ezequiel, né? Porque o Lobato já é da casa, né? Então vamos primeiro o missionário Ezequiel. Tudo bem com o senhor? Tudo, André, Lobato e a todos vocês que nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a todos e que a gente possa ser feliz nas colocações. Deus abençoe. Amém. Lobato. André, primeiramente aí, né, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na live com você, parceirão. Para mim é uma honra poder estar fazendo a live aqui com o missionário Ezequiel Pires, que eu só conseguia ver o missionário Ezequiel Pires no meio da multidão. Eu era mais um lá no meio da multidão para assistir o missionário Ezequiel Pires, né, nas muitas vigílias que eu fui na Portuguesa. Dizer aqui que é muito bom poder fazer esse bate-papo, poder estar aqui conversando com o missionário Ezequiel Pires, que é um dos grandes nomes hoje, né? A gente falar de evangelho, pregação da palavra, eventos, o missionário Ezequiel Pires tem aí uma vasta, né, bagagem nesse meio, né? Muito conhecido, se a gente for colocar como nomes e celebridades hoje do meio evangélico, o missionário Ezequiel Pires é um dos grandes nomes aí. Então, para mim é uma honra poder participar dessa live também. Muito bem, muito bem. Então vamos lá para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que eu acho que é importante. Mas antes disso, família, não esqueça do like maroto, sininho badalado e conteúdo compartilhado. Inscrito maroto, ungido sobrenatural, já chega com tudo isso. Tem uma coisa aqui que eu estava até conversando em off outro dia com um missionário. Eu falo aqui no canal e ninguém sabe a referência. Que eu sempre falo que eu fui criado com comida forte, não foi com miojo e pizza. Lobato já viu falando isso, não foi? E de quem que é essa frase? De quem é essa frase? Essa geração é miojo e pizza. Agora tem a geração Nutella também, viu? Aí aperfeiçoou mais, né? Aperfeiçoou mais ainda, né? Já não bastava o miojo e pizza, tem um Nutella. Isso. Misericórdia, Jesus dos crentes. É cada uma que até parece duas, como diz os cabras da terrinha. Vamos lá. Missionário, eu ia perguntar para o senhor logo de cara agora. Fica à vontade. Essa questão aí do culto nos ônibus, mas vamos esperar mais um pouquinho, que eu sei que vai chegar mais gente aí na live. Então vamos aguardar um pouquinho. Que nós fizemos um grande culto no ônibus hoje. Isso, daí o senhor fala um pouquinho sobre isso. Nós vamos entrar em assuntos bem quentes. Mas antes disso, tem uma coisa aqui, é que assim, todo mundo que me assiste sabe que eu sou um pouco polêmico. E eu gosto de uma polêmica. Eu vi que o senhor fez um vídeo aí questionando um negócio de uma profecia aí pro dia 30 de março. Para a gente começar um bate-papo assim, eu queria saber o que o senhor acha sobre isso. Até o povo chegando aqui na nossa live, a gente começa a entrar no assunto depois do culto no ônibus. Eu já falei para você, André, que eu não sou homem de achar, eu sou homem de ter certeza. Eu não acho. Boa. Foi visível e notório que não aconteceu nada que, infelizmente, ou felizmente, foi felizmente, né? Felizmente, não aconteceu. Até fiquei meio assim, porque ele falou que ia morrer gente de madrugada nos mercados, e os mercados estavam fechados, né? Falei, como vai morrer no mercado se está fechado? Mas é uma pena, porque durante essa pandemia aparecem muitas pessoas profetizando muitas coisas, e eu de imediato, antes eu disse, olha, eu não estou
duvidando, eu não estou julgando. É que nós já vimos tanto disso, né? Meu Deus do céu. Nesses meus 38 anos de estrada, eu já vi tantas pessoas profetizarem tantas coisas, e todo mundo viu. Morrer já estava morrendo faz tempo, já tem 1 ano e pouco que está morrendo tanta gente na praça, na rua, no hospital e tantos lugares. Eu praticamente não vi nada diferente do que já estava acontecendo. É verdade, verdade. Concordo com o senhor. Isso daí foi algo assim que, infelizmente, a fala dele não foi muito feliz. Eu vi algumas pessoas apoiando ele, vi até alguns pastores falando sobre o caso, apoiando teologicamente. E, bom, não sei se isso vai mais para frente ou não. O que tu achou disso, Lobato? Dessa questão? Ó, André, eu vou colocar assim. Eu sempre comento que esse negócio de profecia com data Um é caso algo muito. sério. Isso é muito sério, né? Primeiro porque ninguém melhor do que o missionário, que tem muita experiência com pregação da palavra e eventos, né? Conhece muitos pregadores de nome, muitos pastores de nome. Eu, quando saiu esse negócio de dia 30 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Primeiro, respaldo bíblico não tem. Além de não ter respaldo bíblico, você fica naquela situação. Gente, a gente já vive uma situação complicada no Brasil. Já estamos atravessando uma situação complicada, né? O Brasil passando por uma série de problemas na área política, na área religiosa, um monte de coisas, situações acontecendo. E eu acredito que o missionário, tanto o missionário Ezequiel Pires quanto o André e os nossos amigos que estão aqui, os que estão chegando, gente, a palavra de Deus, ela tem N maneiras de você levar, de você apresentar para as pessoas sem tacar terror. Já não basta o terror que as famílias estão vivendo. Com Já não basta certeza. o terror, né? A gente está vivendo aí um momento de pandemia, ou a gente já acompanha pelos noticiários pessoas que viviam de aluguel e agora, gente, estão sendo despejadas de suas casas porque não tem emprego, não tem dinheiro, as pessoas não têm aonde ficar. Pera aí, você vem com um negócio desse, você tá com terror. E o engraçado, missionário, é que as pessoas ainda defendem e querem até processar quem ainda está rebatendo, mesmo no campo da teologia, rebatendo. Peraí, você está tratando de um assunto, amigo, que não é de particular interpretação sua. A partir do momento que você fala algo que fere a minha fé, eu tenho o direito também de questionar, eu tenho o direito também de colocar a minha opinião. Não sei se De aceitar ou não aceitar. exatamente, né? Aí a questão, o missionário, que a gente está vendo, eu gostaria até que o missionário explicasse aí para gente, com toda a experiência que o missionário tem, diante do campo, a pessoa que vem com a tese dessa, ela deveria ter pelo menos estar preparada sabendo que um ou outro vai refutá-la. Não são todos que vão concordar, vai ter gente que vai refutar até pela bagagem que tem. Eu queria até que o missionário, baseado até no vídeo que o missionário fez, desse aqui uma explanação para a gente também. Nós já estamos acostumados, muitos já falaram tantas coisas. Você lembra daquele missionário Miranda Leal? Acho que vocês são novinhos, não lembro. 1900, vocês são muito novinhos, né? Mas que lembra de uma igreja, acho que era Só o Senhor é Deus, do Paraná, Miranda Leal, que estava indo muito bem, começou a profetizar que Deus tinha falado que o mundo ia acabar em 1999. E o povo ficou Lembro, agora lembrei. Nossa, que 1000 passará, mas 2 não chegará. Foi aquela loucura, a Arca do século XX, em Maringá, aquela tortura, aquela loucura, a gente vendeu as coisas, tal. E essas profecias que vai acabar o mundo tal dia, e que tal dia vai acontecer uma coisa terrível. Nós estamos na graça. Primeiro, nós estamos na graça, no favor não merecido. E muitas das vezes nós nos baseamos em coisas do Antigo Testamento e se esquecemos que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Hoje é favor não merecido. E tudo o que está acontecendo, a Sagrada Escritura já está nos mostrando. O próprio Jesus diz que o diabo ia roubar, matar, destruir. Não tem novidade. Desde março do ano passado, nós estamos vendo aí o caos na área da saúde, gente morrendo, gente desesperada, pessoas passando necessidade.
Então, esse querido pastor, o qual eu não conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele, porque eu não conheço ele. Não conheço ele. Só que eu acho que ele não foi feliz na colocação, a maneira que ele se explicou, que ele falou, que ele expressou. E agora é lógico que ele quer justificar-se o erro que ele cometeu, mas todo mundo viu que ele causou um espanto, um terror na vida de muitas pessoas que ficaram desesperados, pensando que realmente iam cair na rua, na praça, em casa, e nada disso aconteceu. E vocês sabem muito bem que aquilo que ele falou, que profetizou, não tem nada a ver, foi uma coisa da cabeça dele, e infelizmente se precipitou em palavra, e falta humildade. O importante da pessoa é a humildade. Gente, me desculpa, me perdoa, eu me precipitei, não interpretei certo o sonho ou a visão, e acabei passando dos limites. Eu achei ele muito mais legal. Exatamente. Falou tudo. Exatamente. Falou tudo. Missionário, eu fiz questão de tocar nesse assunto aqui por conta do quê? Hoje nós vimos que o pastor Silas Malafaia é alguém que, teologicamente, não vou mentir, eu discordo de muita coisa. Só que ele fez um vídeo, parece que foi ontem, e ele entrou em muitos assuntos que eu achei importante, que é principalmente sobre a questão da saúde brasileira, como está, mediante a pandemia, e ele falou sobre o fato da profecia, do que está sendo compartilhado nas redes sociais, e isso é algo muito importante. Nós estamos vivendo um momento, nós estamos vendo o seguinte resumo da ópera. Igrejas, locais que são considerados essenciais, porque na minha opinião todo serviço é essencial, porque sustenta alguém, na minha humilde opinião. Nós vemos outros lugares, como por exemplo, restaurantes, academia, lugares que você não consegue encontrar assim uma falta para que viesse ser justificada. E é uma coisa que chega assim a dar nos nervos com essa situação que nós estamos cruzando, e vemos uma pessoa colocando essa informação que promove mais tumulto e muitas pessoas acabam se desesperando. Nós vimos aí que um ex-presidente falou há poucos dias atrás, inclusive, que a culpa da coronga chinesa, a gente chama assim, né? Que o algoritmo não permite a gente dizer o nome, né? A coronga chinesa, a culpa das pessoas terem ido são dos evangélicos e dos pastores. Aí eu falei, opa, pera aí. E eu até pensei que fez até uma referência a um determinado líder aí, e que esse líder respondeu quando estava com câncer na garganta e ligou lá para pedir oração. Você ficou sabendo, né? Isso, fiquei sabendo. Aí, a questão é o seguinte, o que eu vou perguntar para o senhor agora? Por que eu fiz esse arrodeio todo? Na sua igreja, como que é lidado essa questão aí, antes de agora de entrar esse lockdown que tá? Como que eram os cultos e a prevenção e o tratamento, como que era feito? O André e Lobato, eu não sei se vocês sabem, na primeira vez, quando falou que não podia mais fazer culto, que até então era muito... Todo mundo ficou muito assustado, muito com a cabeça, sem saber o que pensar, como ia agir, porque era tudo muito novo e era muito desesperador. Realmente pararam até com os cultos. E eu me lembro que numa sexta-feira eu falei, amados, como eu não sei ainda como vai ficar a situação, nós vamos suspender os cultos esta semana, vamos ver como é que o governo, o prefeito e as autoridades vão lidar com isso, e nós, então, depois voltaremos os cultos. De imediato eu suspendi os cultos, e uma irmã pegou uma foto e disse, missionário, eu posso deixar a foto da minha irmã colada aqui na cadeira? Eu falei, pode. Aí veio uma ideia, eu falei, irmão, faz o seguinte, me manda uma foto de vocês, e se espalhou no mundo, André, me manda uma foto de vocês, que eu vou deixar fazer uma xerox, e vou deixar nas cadeiras da igreja, e vou estar orando e profetizando, que cada foto dessa representa uma pessoa que precisa. E eu fiquei fazendo as lives com as fotos das cadeiras.
Durante alguns 15 dias, nós não fizemos culto. Só fazíamos o atendimento de 1 a 1, de 2 em 2, depois liberadas as igrejas. Falando que nós podíamos colocar 40%, você lembra disso, dentro dos templos. É lógico que, infelizmente, existem alguns líderes que não respeitam isso. O presidente, o governador, ou a pessoa que dá essas ordens, falou de 30%, 40%, e tem líder que quer colocar 1.000, 2.000, 3.000, e aí isso tudo causa o quê? Os prejuízos para quem cumpre com a lei. Tudo bem, nós estávamos, eu particularmente, nós colocamos o seguinte, o álcool gel na porta, o medidor de febre lá, para ver a febre do pessoal lá na porta, exigimos todo mundo de máscara. A igreja comprou quase 1.000 máscaras, porque tem aquele que quer entrar e não tem máscara, nós damos as máscaras. Então, nós estamos seguindo no jeitinho que nos instruíram. Álcool gel na porta, medidor de febre na porta, e 30 a 40% das pessoas na igreja, numa boa. Tudo 1.000 maravilhas, mas, de repente, veio esse decreto que nós não podíamos mais fazer culto nem com 20%, nem com 30%, nem com 10%. Aí virou esse caos que você está vendo que virou. A igreja é fundamental, porque é a igreja que vai aconselhar. Eu atendi muitas pessoas que, nessa loucura, querem cometer suicídio, pessoas que estão com depressão, pessoas que precisam de auxílio, não só espiritual, mas auxílio material também, que a igreja tem um lado social. E estas pessoas, quando ficam desesperadas e vê o filho sem comida, e não tem saída, e não tem dinheiro, e começa a pensar que está com esse vírus terrível, eles procuram em Deus, eles procuram no pastor. Alguns vão na missa atrás do padre, que o padre também faz o trabalho dele. E essas pessoas agora não têm nem o auxílio material, essas pessoas não têm o emprego, essas pessoas não têm alimento, essas pessoas não têm hospital e agora também não tem a igreja. O negócio está complicado, meu amigo André. Está muito difícil continuar da maneira que está. Lobato. O André, na verdade aí, como bem colocou o missionário, a orientação, não vou dizer só para o Estado, a orientação falando a medida federativa é essa aí. Álcool em gel, máscara, né, distanciamento, uma cadeira, Isso. pula uma, né, você deixa uma cadeira, pula outra. Mas o que chama atenção, o missionário André, os inscritos aqui, eles falam para a gente fazer tudo isso na igreja, mas quando você pega o ônibus... É aí que está o negócio. Você não tem uma cadeira vazia. Você O Lobato já está indo para o assunto já logo de cara, né? Não, sabe por quê, o André? Para a gente que trabalha com igreja, tá? Para a gente que trabalha com igreja, não é só, muita gente leva que a questão, quando fecha a igreja, não são todos os pastores, não são todos os líderes evangélicos que são gananciosos. A gente vê algumas coisas repercutir na mídia e todo mundo já generaliza. Não, todos são iguais. Não, eu tenho uma opinião seguinte, a gente sabe que você tem que obedecer às leis, a Bíblia manda que a gente obedeça às leis, que a gente respeite, né, nossos governantes, isso e aquilo, mas a Bíblia também me dá direito de questionar, a Bíblia me dá direito de cobrar, a Bíblia me dá direito também de exercer a minha fé. Né? Se a gente for colocar e analisar o campo que nós estamos vivendo hoje no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, hoje muitas pessoas não têm mais confiança ou não conseguem frequentar determinados lugares por conta de erro de alguns. E aí as pessoas começam a colocar tudo no mesmo pacote. Você imagina, hoje você não pode fazer um culto porque dependendo do que você fizer, você é denunciado. As pessoas vêm na igreja e falam, pastor, você não é obrigado, pastor, a obedecer o prefeito. Você não é obrigado a obedecer o governador. Eu falei, como não, meu amigo? A igreja hoje já anda pela misericórdia, porque se não for os poucos que Deus ainda levanta com o coração voltado para a obra, com o coração voltado para a missão, meu amigo, a porta fecha. Já imaginou? A multa aí é 10 mil.
Tem lugar que chega a variar de 15 a 80 mil reais. A igreja não entra isso e o camarada quer arriscar ainda passar por cima de uma lei. Então eu costumo dizer assim, a gente sabe que o momento é complicado, o momento é um momento de caos, mas André, é um absurdo você proibir cultos e a ovelha, o membro, o cristão, né, o católico, seja lá qual denominação for, ele está proibido de entrar no templo para adorar, mas ele tem que pegar busão lotado todo santo dia. Ele tem que ir para a estação do metrô e de trem e ficar espremido com gente ali que ele nunca viu na vida. Aí eu não fico aqui a pergunta, missionário. Na igreja corre o risco de pegar Covid, mas no metrô não pega Covid. No mercado também não. Não pega. Então, são coisas que você vê que não bate, é uma falta de incoerência. E aí, pelo que eu vejo, colocando agora pelo lado, como que eu posso colocar para vocês? Colocando pelo lado agora, voltado para o campo espiritual, eu vejo sim que é uma estratégia por parte dos nossos adversários, não deste tempo, como eu costumo dizer, nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas são poucas pessoas que têm essa visão. Está sendo, sim, há um grande trabalho no campo espiritual para silenciar a pregação da palavra. Muita gente acredita, muita gente não acredita, mas a Bíblia é o meu manual de prática e fé. Então não adianta, alguns podem ter um posicionamento, outros têm outro. Mas eu, Lobato, acredito, se a gente quer vencer qualquer barreira, a gente tem que se posicionar, mas da maneira correta. E também, Lobato e André, se realmente, porque parece que vão liberar as escolas a partir da próxima semana. Sim. Isso. Se liberar as escolas, se liberar as escolas e não liberar as igrejas, realmente é uma perseguição religiosa. Sim. Mas isso já está escrachado há muito tempo e conversando em off com um missionário, ele sabe já a minha opinião e todos os inscritos aqui que eu falo sempre. A questão principal de tudo é que muitos políticos do passado que subiram nos púlpitos agora estão virando tudo a casaca. E eu digo que a maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria deles estão voltando para a sua ideologia. E um dos principais desígnios deles é justamente acabar com o evangelho. Eu falei hoje... Desculpa. Eu falei hoje aproximadamente com uns 60 a 70 pastores que vão rever os conceitos. Eu mesmo, missionário Ezequiel Pires, já conversei com o André isso fora, eu vou rever os meus conceitos. A pessoa que... Porque eles vão aparecer. Sim. Em colocar no altar, em realmente falar sobre esta pessoa, para que a gente não venha novamente ter essas decepções e ainda alguém te aponta, mas você falou que era para votar nele. Você falou que ele era gente boa. E aí a gente fica aquela cara e fala, irmão, me perdoa, o Saul também era gente boa, e Jesus orou a noite toda e levantou Judas. Me perdoa, errei. Não, isso é uma coisa muito séria, missionário. É algo muito sério. Já nós vamos abordar um pouquinho disso daí. Adiantei, né? Nós vamos entrar num assunto quente agora. Nós vamos entrar num assunto quente. Mas você chegou a falar sobre um ex-presidente que falou que a culpa é nossa? Porque eu já falei, você quer colocar a conta para nós? Nós não éramos presidente, nós não mandávamos nada. Quem investiu em estádio de futebol e não investiu na saúde não foi nós. Copa. E construíram um monte de estádios aí que está parado, milhões e milhões e milhões. Quem investiu fora do Brasil, em outros países, bilhões, não foi eu nem você, foi eles. Então, é eles que têm que pagar o pato, não é nós, não são os evangélicos, não. Agora, fazer uma pergunta retórica aqui para os senhores. A OMS e todos falam que a máscara protege, certo? Álcool em gel nas mãos, de uma certa forma, é uma asepsia que funciona, né? O distanciamento social é uma das melhores medidas que podem ser tomadas. Se tem essas 3 recomendações, para que lockdown? É só uma pergunta retórica. Para quê?
Não tem justificativa. É sinal de que ou as 3 recomendações não funcionam, ou então o lockdown não funciona. Aí eles têm que decidir o que dá e o que não dá. Eu não vou nem entrar aqui no quesito político, porque é o seguinte. A primeira quarentena que teve, a promessa foi outra. Nós vamos parar 40 dias, que é para construir hospitais de campanha. Nesses hospitais, quando o bicho pegar, ter espaço para todo mundo. E chegou um momento, eu não vejo hospital de campanha, não vejo respiradores, e diga-se de passagem que o dinheiro do superfaturamento de tudo isso, ninguém sabe onde está. A PGR bateu na porta dos 27 presidentes, o senhor sabia, né, missionário? Nós temos 27 presidentes, né? Sim. Bateu na porta dos 27 presidentes, parece que só 3 ou 4 responderam. O resto, ó, passou um zíper ungido na boca, estão caladinhos lá. Então, uma hora, o bicho vai pegar. O Covidão vai catar essa galera. Mas vamos lá. Agora eles querem que os pastores e os padres paguem o pato. Nem o pastor, nem o padre tem nada a ver com isso. Agora os senhores que são o bode expiatório, né? Tá vendo? Eu não vi nem um centavo, ninguém mandou nada aqui. Ainda hoje, dentro do ônibus, quando eu estava fazendo o culto, eu levantei oferta dentro do ônibus. Porque eu falei, se fosse escola de samba, teria 33 milhões. Mas como não é, a gente vive de oferta. Com certeza. Ixi, não entra muito nesse assunto, não. Daqui a pouco o povo vai bater em nós. Eu sou autêntico e transparente, eu sou autêntico. Não, mas tá certo. Eu falo assim brincando, mas pode falar, viu? Porque aqui a gente não André, não. Oi. Uma coisa também aqui, o que o pastor, o missionário colocou, e eu queria até bater em cima disso, não faz sentido você colocar hospital de Campana e já na época do hospital de Campana você já tinha uma cisma de que uma segunda onda viria. Pô, um governo com uma boa gestão, o que ele faz? Vamos manter. Deixa aí, vai desafogar. Deixa o negócio funcionando. Não é? Aí os camaradas começam, desmonta tudo, né? Aí você pergunta, peraí, Deus, tava montado o negócio estava funcionando, já não vale aí, não vamos nem tocar no assunto dos respiradores aí, que parece que os respiradores vêm de Dubai, foi feito com ouro, né? Já começa por aí, tem toda essa questão também. Aí os camaradas vai lá e desmonta tudo, e do nada, já prevendo que ia ter uma segunda onda, porque isso já vem sendo dito desde o ano passado, cuidado com a nova variante, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Gente, a gente percebe que é um jogo, um quebra-cabeça. Eles querem fazer, né? Troca pecinha daqui, pecinha dali, mas nunca ninguém diz checkmate. Fica naquele negócio, vai, empurra. E nessa daí, eles estão no poder, eles fazem ali e o povo é obrigado a aceitar. Mas e aí o pai de família? Porque tem gente que pensa, mas tem pastor que ele tem que sair para ganhar o seu ganha-pão todo dia. Com certeza. Tem pastor, tem missionário, tem mulher de ciclo de oração, tem muita gente que precisa botar o sustento dentro de casa. Aí nego chega assim, talvez, para nós e fala, ué, mas vocês não são crente? Vocês não são crente? Porque como eu já ouvi de um bonitão aqui na região, ô Lobato, mas vocês não são crente, meu? Olha, você olha algum tipo de situação, gente, que você fala, Deus, se o Senhor não tiver misericórdia, né, tem até aquele versículo da Bíblia que se o sentinela ele levantar e trabalhar e se o Senhor não guardar, em vão vigia ele, né? Em vão é o seu trabalho. Então eu pergunto todo dia, Deus, se o Senhor não colocar a tua mão e não mudar a história do Brasil e do mundo, vai ficar difícil. É arrastão, nós vimos agora arrastão no Carrefour, aqui em São Paulo, nego entrando, saqueando, levando um monte de coisa. André, nós estamos vendo parecendo ali para o missionário o prenúncio de algo que vai acontecer. Parece que os dias já vai avisando. Se não mudar, vai acontecer. Se não mudar, vai acontecer. E a gente fica naquela, porque a igreja ela pode orientar. Fazendo uma live aqui, missionário, com algumas pessoas, a gente batendo um papo, quantas pessoas em depressão. Gente, depressão. Muita gente em depressão. Aí você fala assim, aonde essas pessoas podem buscar ajuda? Aonde pessoas podem buscar ajuda? Os lugares que elas poderiam, tá proibido.
Elas não podem entrar. Ninguém tem dinheiro e a maioria não tem dinheiro para pagar psicólogo. Tem gente que não tem dinheiro para pagar uma sessão com psicólogo. E aí, vai fazer o quê? Vai correr para onde? Outro dia eu atendi uma psicóloga, viu? Ela foi até Aí. a mim, eu atendi uma psicóloga que ela estava querendo cometer um suicídio. Uma psicóloga que eu atendi outro dia. Meu Deus, isso foi é lá muito na sério. igreja, pediu oração, diz, olha, eu sou psicóloga, e a minha esposa até ficou assustada. Eu orei, tentei ela, orei por ela, e graças ao bom Deus, ela ficou boa. Mas uma psicóloga queria cometer um suicídio, porque não estava aguentando mais. Coisa triste. E eu vou te falar, ô missionário, quantas coisas. Ela ainda conseguiu conversar com o missionário, tem outros ainda que consegue, porque conhece o pastor, conhece o irmão fulano, mas tem muita gente em depressão que não tem para onde recorrer. Tem muita gente em depressão que não tem para onde ir. Aqui fazendo uma live, conversando com uma moça durante a live, ela disse: estou quase cometendo uma besteira, Lobato. E eu pregando na live, falando aqui na live, no canal mesmo, falando com ela de Deus, falando com ela de Jesus, apresentando o que Jesus pode fazer. Terminou a live, ela disse: eu agradeço pelas palavras. Eu agradeço pelas palavras. Só que se eu vou colocar aqui, ô missionário, é muito pouco, porque a igreja ela foi feita para isso, para socorrer o necessitado, para ajudar o aflito. Eu tenho uma estrutura, missionário tem outra estrutura, o André tem outra. Tem gente que qualquer coisa, ela desaba. Ela quer cometer loucuras. E a gente sabe que o momento que a gente está vivendo é complicado, porque você tem aí, vamos aí, foi aprovado agora o auxílio. Gente, uma família com 5 pessoas, R$250, você faz o que com R$250? É só perguntar para ele se ele sabe quanto é um litro de gasolina. Gente, o que você faz? Pelo amor de Deus. 1 litro de óleo. Pronto, não dá para nada. Não vive, pastor, ou missionário, não vive. André, você tem marido, esposa, 3 filhos. Aí vem, sempre tem uma família que tem os aderentes, que tem o sobrinho, o cunhado, não sei quem que mora ali. Teve gente que não teve o auxílio emergencial aprovado. Teve gente que não conseguiu pegar o auxílio. Essas pessoas que não pegaram o auxílio, elas provavelmente vão buscar mantimento na casa de alguém que tenha o auxílio liberado. Quer dizer, essa pessoa vai ter que dar de comer provavelmente para 1, 2, 3, quem sabe para aquela família, porque ele não pegou. E aí eu pergunto para os nossos líderes, governantes do nosso estado, no meu caso aqui São Paulo, e para os nossos líderes federais, o que a pessoa faz com R$250? Um gás custa, aqui na minha região, R$89, quase 90. Eu fui no mercado, um saco de arroz, quase 20 e poucos conto. E o camarada acha que o auxílio de R$250, Bolsa Família, isso e aquilo, vai livrar o aperto do povo. Gente, é um absurdo. É um absurdo. É só pegar esse valor, R$250, e dar na mão de um deputado, ou do governador, ou do prefeito, falar, dá o seu salário para mim, e ficam os meus R$250, e daqui 30 dias voltamos a conversar. Verdade, falou tudo. Falou tudo. Pega os R$250 e dá para ele. Agora você dá o seu salário para mim. E daqui 30 dias vamos conversar. Tá resolvido. Sim, verdade. Olha Verdade, só o senhora. comentário aqui da escrita Vanessa Bittencourt. A minha vida tá coisada. Infelizmente sofro depressão. Esse é um dos comentários que eu escuto quase todos os dias. Escuto não, que eu leio, melhor dizendo. Quase todos os dias aqui no canal. E a maioria é por conta da situação que nós estamos vivendo. Então, a gente entende que é necessário que uma medida seja tomada. Eu compreendo que tem coisas que são necessárias, como, por exemplo, o isolamento, não do jeito que está sendo feito. Eu acredito que de uma forma vertical. Eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo que está nos assistindo. O computador. Quando entra um vírus no computador, o que o antivírus faz? Pega o vírus, põe à parte e avisa. Estou colocando ele em quarentena. O computador para por completo? Não. Por quê? Foi só um programa. É aquele vírus que foi retirado para análise. O resto está funcionando normal.
A OMS já falou que ela não põe a mão no fogo por quem colocar o país em lockdown. A OMS falou isso. Então é algo muito sério. É algo de suma importância. Porque isso daí, se a gente não fizer nada, primeiro Deus e depois nós, em menos de 6 meses nós viramos uma Venezuela. Vocês sabiam que na Venezuela não existe cachorro? Segundo o que diz aí as más línguas? E por que não existe cachorro? Porque o povo comeu. Você tem ideia do tamanho da fome. O caos, como é lá. Enfim. Agora vamos à pergunta de ouro, que eu sei que todo mundo está esperando. E eu quero agradecer a presença aí de mais de 400 pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Mais de 300 likes. Obrigado aí, família, todo mundo está acompanhando. Mas quem puder aí rodopiar o like ungido, pode. Deixa Deus te usar aí no like ungido. E vamos lá. Missionário, eu quero que o senhor explique para nós quem teve a ideia, quem Deus iluminou com essa ideia do ônibus, os cultos nos ônibus, e a repercussão que deu tudo isso. Explica para nós. Na realidade, é o seguinte, eu estou na Rádio Musical FM há 19 anos. A minha programação é 7 horas da manhã, mas eu saio de casa às 5h30 da manhã, que eu sou mineiro. É sempre 1 hora antes. Comigo não tem essa que o pneu furou, que bateu o carro, eu sempre saio 1 hora antes, com 1h30, que eu sou mineiro, tá bom? E nisso daí, passando, eu vejo os pontos lotados, os ônibus lotados. E aí eu falei, puxa vida. E com todo respeito, o Datena falando lá, estação do inferno, estação do diabo, aquele negócio todo lá. E eu vendo os ônibus, e o pessoal que chega que opera lá, puxa, o ônibus estava lotado, o trem estava lotado. Eu comecei a imaginar, puxa vida, ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado. Aí eu fiquei imaginando assim, então, se não pode reunir, como diz nosso querido irmão aí, Lobato, perdão. O Lobato disse assim, na igreja pula uma cadeira, pula 2 cadeiras. Agora eu te pergunto, na entrada dos ônibus, mede febre? Não. Na entrada dos ônibus, tem álcool gel? Não. Tem um distanciado do outro? Não. É aquele tumulto de gente. Eu falei, então, já que eu não posso cumprir com aquilo que o governo pede, com aquilo que a saúde pede, então vou começar a fazer um culto no ônibus. Vou colocar um ônibus na porta da igreja, vai entrar 40 pessoas, eu oro, eu profetizo, e desce, e sobe mais 40, eu vou começar a fazer culto dentro do ônibus, de 40 em 40 pessoas. Aí eu falei, irmãos, eu vou colocar o ônibus da bênção, agora vai ter o ponto da bênção. Se o governador não liberar a igreja até dia 30, dia 2 eu vou pegar um ônibus, vou alugar um ônibus e vou fazer o culto no ônibus. Mas eu estou falando isso no rádio. Alguém gravou e soltou. Rapaz, isso tomou conta. Já fizeram casamento no ônibus, já fizeram culto no ônibus, já estão fazendo tudo no ônibus. Aí fala, missionário, o senhor não vai fazer? Eu falei, não, aqui não é Márcio França, mas aqui tem palavra. É dia 2, eu fiz hoje. É um protesto, simplesmente um protesto, para mostrar para as autoridades como eles estão fora. Por que o ônibus está lotado, o metrô está lotado, o trem está lotado, os mercados estão lotados, e a igreja que tem ordem, a igreja que é controlada, tem lá o obreiro, tem lá a obreira, a igreja organizada. E por que nós somos impedidos de fazer os nossos cultos e orientar as pessoas? Nós somos fundamentais nesse momento para acalmar as pessoas. Nós somos aqueles que temos o bálsamo para acalmar essas pessoas, e eles não entendem isso. E nós temos liberdade, a Constituição nos dá o direito, é inviolável isso. Então, eles querem que nós respeitamos eles, mas eles mesmos não respeitam a Constituição. Eles que não respeitam a lei e querem que a gente respeite. E aí, então, começou essa manifestação de fazer o culto no ônibus, e hoje de manhã eu fiz o culto no ônibus, mostrei como que se faz uma fila organizada, um ônibus organizado, cantamos, ficamos 45 minutos no ônibus, subimos a Celso Garcia, e lá estava o Bom Prato, aquela fila do Bom Prato,
todo mundo sem máscara. Fora lá o Bom Prato, prefeito, não tem álcool gel, não tem maquininha. Eu mostrei o Bom Prato lá. Olha como está a fila do Bom Prato, prefeito. Não tem máscara, não tem álcool gel, não tem medidor de febre. E aí, prefeito? E aí, governador? Aí eu gritei, raça de víboras. E é isso daí. Ai, ai. E tem um detalhe, né? Tem um detalhe que não podemos esquecer. Eu tava assistindo um vídeo ungido. Aqui tudo é ungido, viu, missionário? Aqui tudo é ungido. Sim, eu percebi. Eu tô sentindo a unção daqui. Eita, Jesus do céu. Aí tava assistindo um vídeo ungido. Na realidade, foi um amigo meu que me mandou. Ele também é criador de conteúdo aqui na plataforma. E ele falou assim, Carpano, espia só pra essa. E quando eu olhei, a Cracolândia lotado. Mas cheio de gente, não tem distanciamento, não tem máscara. E eu vou falar uma coisa, não tem um com coronga. Tá todo mundo bom lá. Tá estranho esse negócio. Outro dia eu falei assim, eu não tô entendendo. Essa noite morreu 500. Aí tudo bem. Aí na outra noite, agora morreu 1000. Agora essa semana foi o pico, morreu. Eu falei, será que estou enterrando a UTI junto? Porque não tem vaga? Será que está enterrando? Não estou entendendo. Se morreu 30 mil, sobrou 30 mil vagas. Rapaz, como dia meu finado pai, nesse mato tem coelho. Porque se morreu 10, morreu 1000, morreu 20 mil, morreu 30 mil. Será que estou enterrando o leito junto, a UTI junto? Não sei o que está acontecendo, não. Eu estou preocupado com o Brasil. O ministro da Saúde falou, né, que ia colocar Agora tinha que colocar no cartão lá, né, do SUS, a identificação, CPF, tudo bonitinho. Você viu o que aconteceu? Caiu, né? De 1000 e pouco caiu para 200. E foi um milagre. Justo naquele dia que o pastor lá fez a profecia, deu um azar desgraçado. Eu tô falando, foi no dia da profecia que ia morrer, morreu só 200. Eu falei, bater nisso deu errado. Mas você não percebeu isso, não? Eu fiz a conta. Ai, eu tinha esquecido desse detalhe. Ai, depois faz um vídeo só disso daí para lembrar ele, né? Meu Deus do céu. Rapaz, o negócio é sério. Ô, André, pior que o missionário tem razão. Foi bem no dia mesmo. Você não viu, não? Eu falei, mas rapaz, pensa numa profecia que não deu certo. Nem nisso deu. Na noite que era para morrer não sei quanto, aí morreu 200 e pouco. Meu Deus do céu. Isso. E como eu falo nos meus vídeos, depois de uma dessa, o capirotesco sou eu aqui, né? Que o povo fala, oxe, eu tenho cada apelido bonito. Fala aí, Lobato, pra ele, os apelidos que aquela mulher lá, abençoada lá, me chamou? Carpeta. Carpeta? Carpeta? É. Meu O Deus negócio tá do feio. céu. O negócio tá feio nesse YouTube aqui, tá feio, missionário. Até desafio, uma pastora falou assim que nós ia pra terra do pé junto. Misericórdia. É outra pastora de morte? Já não tem já isso. Estão profetizando morte? Aí eu não sou muito, André, eu não sou muito de ficar. Quem mexe nas minhas redes sociais é a minha esposa. Sim. Eu sou muito bruto, eu sou muito ruim nisso, é porque eu não entro quase. Então, eu não acompanho muito. Eu tenho muitas pessoas. Eu tenho um telefone só há 23 anos, é o mesmo telefone para o rico, para o pobre. O meu telefone é o mesmo para o prefeito, governador, empresário e para o gari também. Eu não faço acepção de pessoas e Deus sabe disso. E quem me conhece sabe que eu sou assim, eu sou a mesma pessoa na igreja, fora da igreja, eu trato todo mundo igual. Então, eu não sou muito bom nesse negócio de rede social, então eu não acompanho muito. Mas minha esposa que me orienta e fala e mostra as coisas. E a gente vê muitas coisas terríveis acontecendo e nós temos que fazer o quê? Orar a Deus, buscar. E eu senti de Deus, eu estava orando, eu tinha uma campanha de madrugada esses dias, esse vírus, André, vai sair da terra da noite para o dia. Você pode ter certeza que isso daí é como se fosse o Juízes 6, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu. E o Senhor nos deu. E esse vírus, do mesmo jeito que chegou da noite para o dia, vai desaparecer em nome de Jesus da noite para o dia, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
Pode ter certeza disso. E depois disso vai vir um grande avivamento. Muitas pessoas vão voltar para Jesus. Muitos pastores vão criar juízo, vão parar de brincar com as coisas de Deus, vão levar mais a sério o seu chamado e vão honrar mais o altar do Deus vivo. Porque cá entre nós, eu que vivo nesse meio há tantos anos, estava demais. Estava demais. Jesus tinha que dar uma torcidinha de orelha para ver se esse povo cria juízo. E olha, mas Deus está no controle de tudo. E eu tenho certeza que, depois disso, muitas coisas vão mudar para melhor em todos os aspectos. Quando você for escolher um político, quando você for participar de uma igreja, porque eu vou falar uma coisa também, o que tem de pastor covarde, nosso Deus do céu. Não, calma aí, vamos entrar aqui. Não está proibido abrir a igreja. Está proibido realizar cultos. Exatamente. Mas tem uns popstars do evangelho aí, uns estrelão, que eles não querem atender 3, 4 pessoas, querem fazer culto com 1.000, 2.000, 3.000. Então Jesus falou para deixar 99 e ir atrás de uma, mas ele não quer, não. Ele quer 99. Não está preocupado com uma, em atender um irmão, em atender uma irmã e falar, manda o obreiro. Não manda o obreiro. Ele só quer aparecer quando o governo liberar. Ele chega, meus irmãos, Pai do Senhor, porque ele quer aparecer para a multidão. Ele não quer fazer o que Jesus mandou, cuidar das ovelhas. Vamos falar também que tem pastores covardes que não estão cumprindo o ídolo de Jesus, eles não estão amando as ovelhas, eles estão atrás das multidões. Agora tem uma coisa, hein? Ovelhinhas também vão aprender, viu? O que tem de ovelha que não tem o telefone do pastor, ovelha que não tem o telefone do pastor. Você não tem pastor, então, hein? Ovelha que não tem... não tem telefone do pastor... Tem pessoas que não têm o contato do pastor, não têm o endereço do pastor, não têm o telefone do pastor. Na realidade, ela pensou que tinha pastor e descobriu que não tem. É que nem aquela multidão que Jesus viu, parecia um monte de ovelhas sem pastor. Nesse momento agora, eles estão descobrindo que tem muitos pastores covardes. Outra coisa, hein? E muitos pastores não se manifestam porque estão, com chave. Eu não vou falar que está de rabo preso para não escandalizar. Exatamente. Tá? Então eles não manifestam porque se manifestar vai sobrar para minha filha. Tem muito pastor aí que estão assim com esses homens, então eles não podem manifestar. Eu, graças ao bom Deus, posso falar, porque eu nunca peguei um centavo de ninguém. Eu vivo da fé. Boa, pastor. Boa. Lobato. Ô, André, pegando aí uma carona no que o missionário falou, a gente passou por uma coisa semelhante, né? Passou por uma coisa semelhante. Eu conheci uma pessoa que ela era de uma determinada denominação, que eu não vou citar o nome, porque eu já tive problema com essa denominação. Fala o milagre, mas não fala o santo, por favor. Não vou poder. Inclusive, meu canal ficou com um selinho de restrição 4 meses aí por causa dessa bendita dessa, né? Porque eles gostam de colocar, mas eles não gostam de ser questionados, né? Mas a pessoa frequentava esse culto e uma conversa normal, eu perguntei para ela, você frequenta tal igreja? Ela disse, eu frequento a igreja tal, né? E lá eu vou ter que deixar de pagar o meu aluguel esse mês. Vou conversar com o dono lá porque o pastor lá disse que eu tinha que levar, porque se eu não levar, ele disse que a locusta, a praga, o gafanhoto vai devorar. Eu já tô na prova, se esse bicho entrar para minha casa, aí que não sobra nada mesmo. Difícil. Não, aí, missionário André, a gente que tem o conhecimento, né, você fica naquela, Deus, ou eu aprendi a Bíblia errada, ou eu sou um rebelde, porque eu tô com vontade de falar uns negócios pra essa mulher. Travou a live dele. Daqui a pouco volta. De vez em quando dá disso, viu, missionário? É normal, de vez em quando. Ele ainda sabe o que fazer. Se acontecer isso comigo aqui, eu não sei o que fazer. Tem que gritar minha mulher, acordar ela lá. Ô, vem aqui me socorrer. Não, mas isso daí é de vez em quando do próprio... dessa plataforma que a gente usa, o StreamYard. De vez em quando dá essas travadas assim. Daí reinicia o aparelho, entra de novo no link, aí ó, vai voltar. Aí fica assim rodando, daí daqui a pouco aparece ele de volta aí.
O povo tá pedindo para me mostrar a caneca ungida do Carpano aqui, ó. Caneca ungida. Essa daqui, Rapaz. olha, voltou. Aí, Lobato. Jô Soares e Danilo Gentili tá morrendo de inveja de você agora. Eita, meu Deus. Essa caneca aí. Não sei o que aconteceu, Olha caiu a caneca, conexão. olha a minha caneca. Que vergonha. Descartável. E aí, para mim finalizar aqui, André, o raciocínio, vai daqui, vai dali, eu falei para ela, irmã, preste bem atenção no que eu vou falar para a irmã, no sentido de que sacrifício, ofertas, isso e aquilo. O missionário pode até colocar depois aí a opinião do missionário em cima do que eu vou falar, né? Mas o missionário também, né? O nosso querido apóstolo Paulo, ele vai comentar sobre a questão de ofertar, sobre a questão de colocar, de depositar, né? Colocar isso diante de Deus. Gente, eu costumo dizer que tudo que você faz por obrigação, tudo que você faz é porque você está sendo forçado, isso não é uma oferta, Deus não recebe isso. Não presta. Deus só ama quem dá com alegria. Nada forçado é bom. Exatamente. E aí eu coloquei para ela, falei, minha querida, você acha realmente que Deus, vendo você fazer esse sacrifício, você vai tirar da sua casa, você vai tirar do seu sustento, você tem um compromisso com o dono da casa, você vai deixar o dono da casa no prejuízo para levar porque o pastor fez uma ameaça dizendo que a praga vai entrar na tua casa se tu não pagar o dízimo? Ela olhou para mim, sabe o que ela falou? Você está com inveja dele. Porque... Você está com inveja dele, porque ele é um homem conhecido de uma igreja grande e ele é um pastor setorial. Aí eu olhei para ela e falei, então tá bom, siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Mas amanhã... Ela foi pedir um conselho para você, Lobato, ela foi pedir um conselho e ela não concordou com aquilo que você aconselhou? Não, ela sentou os cachorros em cima de mim. E ainda disse que ia continuar. Sabe por quê, o missionário? O que eu vejo? Tem muita gente que... Tem gente que gosta de ser enganada, tá? Eu já vou bater aqui, porque tem ovelha que gosta de ser enganada. Me perdoe. Ela se permite. Me desculpa. A pessoa sabe que tá errado, sabe que ali não se prega nada, tá? Não se prega nada, não tem base bíblica nenhuma, mas está ali porque lhe convém. Está ali porque lhe convém. Alguma coisa tem, né? Tem outras pessoas que são enganadas. Só que o que eu fico observando, o missionário, é como tem gente, e eu disse que enquanto houver quem sustente esse tipo de coisa, sempre vai ter um aproveitador. Sempre vai ter. Porque a pessoa, Oséias disse, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Aí você vê as pessoas começarem a pegar um caminho que eles querem tirar proveito. E, gente, quando eu olho esse tipo de coisa, eu vou falar para vocês, eu fico revoltado. Porque, gente, enquanto o camarada tá lá, preciso de 1.000 pessoas que me ajudem com R$1.000. Preciso de 10.000 que me ajude com R$2.000. A ovelha que vai para o culto vai pegar o ônibus. E além disso ainda, é um pastor que limita o poder de Deus. Deus quer dar para ele 2 milhões, ele pede 1.000. Exatamente. Porque quando você fala eu quero 100, impondo, eu quero 200, né? Você está impondo, eu quero 200, eu quero 300. Eu posso contar um testemunho? Permite, André? Pode. Lucas do Rio Verde, Cuiabá. Lucas do Rio Verde, Cuiabá. O lugar mais quente que eu fui em toda a história da minha vida. E eu fui ministrar lá numa igrejinha muito pequenininha. Em Goiânia, ela era muito grande, chamada Videira, Apóstolo Aloísio. Eu fiz todas as videiras do Brasil, fiz também Portugal e fiz Argentina, Videira. E aí, então, o apóstolo Aloísio, na época, me pediu que estava começando uma igreja muito pequenininha, trabalho em célula em Lucas do Rio Verde, Cuiabá. E eu fui com o maior prazer. E a igrejinha não cabia mais do que 70 pessoas. Estava começando a célula, aquela igrejinha pequenininha, e eu estava ministrando. Deus é minha fiel testemunha, não tem porque eu mentir que eu quero ir morar no céu. Então, presta atenção. Eu estou lá ministrando, primeiro dia, era uma cruzada de 4 dias. Eu fui primeiro dia. Na porta da igreja, uma caminhoneta, vidro abaixado, um camarada com um chapelão de palha.
E eu olhando, falei, Jesus, tem misericórdia, quem é aquele camarada lá? Segundo dia, eu estou lá ministrando e a caminhoneta na porta da igreja. Terceiro dia, eu estou lá ministrando, a caminhoneta na porta da igreja. No terceiro dia, eu falei, pastor, quem é aquela? Ela falou, não sei. O cara não saía, a porta, o vidro abaixado, só dá para ver o chapéu do coronel. No quarto dia, ele chamou o porteiro, a gente chama de diácono, né? Assembleia de Deus chama diácono. E nesse lado, eu acho que chama porteiro, não sei, o obreiro. E falou assim, entregue esse cartãozinho para o pastor. Ele veio até mim, olha, aquele rapaz que está com a caminhonete aí todos os dias mandou o senhor ir na casa dele almoçar amanhã. Eu peguei para o pastor, falei, pastor, ele falou, misericórdia, missionário. Esse homem aqui já pôs pastor para correr na cidade. Ele odeia pastor. Eu falei, mas eu não sou pastor, eu sou missionário. Pastor é tu. É. Eu falei, você é o pastor, eu sou missionário. Eu falei assim, ele falou assim, ele quer que a gente vá almoçar amanhã, o que será? Eu falei, pastor, vamos lá. E no outro dia, eu fui junto com esse pastor em Lucas do Rio Verde, Cuiabá, lá nesta fazenda. Era uma fazenda enorme. Quando nós entramos, tinha uns rapazes com uns 3, 4 cavalos, nos receberam na área, tinha uma mesa bonita, esse fazendeiro sentado no meio, e ele mostrou um panfleto. Você lembra da época do panfleto ou não? Panfleto, depois é um tal de folder, agora é um tal de fly, mudou tudo. Ó, aí ele falou, o senhor que espalhou isso na cidade? Eu falei, não, foi o pastor aqui que fez isso. Grande cruzado de milagre, vem aí o missionário que eu fiz e tal, vai estar orando por revelação. Ele disse, foi o senhor que fez isso? Eu falei, não. E tal, conversa veio e falou o seguinte, a minha mãe faz 2 anos que ninguém dorme nessa casa, câncer. Essa minha mãe não dorme, não deixa ninguém dormir. Quando me entregaram isso no trânsito, eu fui levar a minha mãe. Só que a minha mãe em pé não pode ficar, sentada não pode ficar. Ela tem que ficar um pouco em pé, um pouco sentada. Não tem como ela ficar 1 hora, 1h30 sentada numa cadeira. Então, tudo que o senhor falava lá, eu mandava minha mãe fazer na caminhonete. O senhor mandava, põe a mão na cabeça. Fala, mãe, põe a mão na cabeça. Fala, Jesus me deu vitória. Mãe, fala, Jesus deu vitória. Agora, a pergunta é o seguinte, pastor, ou missionário, como o senhor gosta que seja chamado. De segunda para terça, minha mãe não sentiu dor. De terça para quarta, minha mãe não sentiu dor. De ontem para hoje, minha mãe também não sentiu nada. E hoje de manhã, a minha mãe acordou, varreu a casa e fez café. A pergunta é essa, minha mãe está curada? Eu falei, em nome de Jesus, sua mamãe está curada. Mandou servir o almoço, chamou a mãe dele, uma senhorinha de 88 anos. Quando nós terminamos de almoçar, ele falou, por favor, vem aqui. Fez um cheque de 1.600.000 e entregou na minha mão. Eu estou falando isso diante do sangue de Jesus e tenho testemunhas. Quando eu saí, eu não falei nada para o pastor. Ele me chamou de lado, eu não mostrei para o pastor, não. Eu coloquei, Jesus me testemunha, eu coloquei no bolso. Aí, quando eu estou saindo da fazenda, o pastor disse, missionário, não aproveitando a sua bondade, tem um espaço aqui que faz baile de formatura, faz baile de terceira idade, e eu queria que o senhor passasse e profetizasse para Deus dar para nós para fazer uma igreja. Eu disse, misericórdia. Parei um espaço bonito, grande. Eu falei, o senhor sabe mais ou menos quanto que eles estão pedindo? Ele falou, abaixo de 1,5 milhão, 1,600.000. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Rapaz, conclusão. Deus falou para mim, dá o cheque para o pastor. Eu, uma luta, eu chorei. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu dei o cheque para o pastor. Se você em Lucas do Rio Verde, Cuiabá, hoje, a maior igreja do Lucas do Rio Verde, Cuiabá, foi um fazendeiro chamado Rei do Grão, amendoim, soja e milho, que nem evangélico era. Então não tem o porquê eu falar, me dá 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, se Deus pode fazer alguém dar muito mais do que isso, porque ele é dono da prata e do ouro. Então, além de escandalizar, você limita o poder de Deus. Isso é um pensamento meu, é uma maneira que eu trabalho. Só para concluir, desculpa. Não, é importante contar o testemunho e trazer esses fatos aí, porque edifica a fé de muitos e também mostra o exemplo, né? Porque muitas pessoas, às vezes, perdem oportunidades e a bênção de Deus porque falam demais. Exatamente. Né? Acaba falando demais. Acaba escandalizando, acaba ofendendo. Exatamente. Aquelas pessoas que não têm entendimento. O meu caiu de novo. É internet. Não, tá normal. Essa minha internet é uma benção. Estamos ouvindo. Lobato, tá normal. Sério?
Ô André, sabe o que eu fico vendo? O missionário contou esse testemunho e me chama muita atenção, né? Eu quero até aqui, ô missionário, agradecer por o senhor ter compartilhado isso com a gente, mas é uma realidade, tá? Me edificou, tá? Esse testemunho me edificou, porque Amém. eu já tinha, tá? Eu já tinha essa mentalidade de que se a gente não impõe, mas deixa Deus fazer aquilo que Ele quer, a gente pode colher muito mais. A gente limita realmente muitas coisas, né? Mas eu queria só para complementar o que o missionário compartilhou aqui, que é assim, André, eu acredito que muita gente que está nos assistindo aqui já viveu milagres. Muita gente que está aqui, ó, Sim. né? Já viveu milagres. Se não for na área financeira, foi na área da saúde, foi na área conjugal, sentimental. Algum milagre quem está aqui provavelmente viveu aí, né? Teve esse contato. Uma coisa, pastor, eu lembro que quando eu casei, eu e a minha esposa, nós casamos, nós não tínhamos nada ao ser uma TV de tubo, aquelas televisãozinhas de tubo, um colchão e um fogão. E eu trabalhava como servente de pedreiro. Eu vou falar aqui, ó, o camarada que enfrenta uma massa e um concreto, ele enfrenta qualquer coisa, porque é verdade, o cara... Você é daquela época que fazia o concreto, colocava numa lata e colocava nas costas para levar? E isso, eu trabalhei numa obra, ô missionário, eu trabalhei numa obra que os pedreiros arrancavam o couro. Deus, e na época, mais. hoje ainda é civilizado, hoje se chama de ajudante. Na minha época, orelha. Pega ali pra mim, orelha. O office boy de construção, né? Exatamente. Exatamente. Hoje ainda tá mais civilizado, que tem pedreiro que até ajuda. Na minha época, não. Na minha época, você tinha que servir 2, 3 pedreiros dependendo da obra. Então, eu falei assim, Deus... E naquela época, missionário, acredite, mas naquela época pagava-se R$30. R$30 o dia. Gente, você chegava com a mão cortada do cimento, você chegava com os ombros tudo assado do líquido do cimento queimando aqui, ó. Eu peguei essa época, viu? Eu peguei. Ô, André, foram 4 anos nessa vida, André. Aí hoje, como o missionário coloca, eu vejo aí a geração Nutella, né? Porque hoje, se o pai... Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Se hoje um pai bota um filho para trabalhar com 12 anos, o conselho tutelar tá batendo na porta. Fala isso mas se for filho de pobre, se for de rico, tá lá no SBT, na Chiquitita, Peririta e Tititita. Se for filho de rico, pode, mas de pobre não pode. Aí ele põe um papelão assim na porta. Tô sem comer, fica pedindo dinheiro, não plano, porque tem os moleques que não matam a fome, mas nem ia dar certo, mas às 10 da noite com essa fome que não mata nunca. Exatamente. Agora, se for filho de rico, tá na televisão, tá em tudo que é lugar. Mas filho de pobre não pode trabalhar. Não, filho de pobre não pode, não. De modo algum. Se trabalhou, arruma uma dor de cabeça lascada. Lá vem o conselho tutelar. Aqui, ó. Pode falar, André, pode falar. Não, eu queria falar, fui colocar o meu filho para fazer edição de vídeo, trabalhar comigo criando conteúdo. Vixe, pra que eu fui falar isso daí com uma mulher lá da escola dele? Não, mas não pode, ele é muito novo. Que é isso? Só o menor aprendiz, quando tiver 16. O moleque tinha 15. Hoje tá com 16, não podia não. Meu Deus do céu. Os moleques de 15, 16 dá 2 do pai, 1,80 m os meninos. Meu Deus do céu. Meu filho de 12 anos é maior do que eu. 12 é maior que eu. Eu com 7 anos estava engraxando sapato, com 9 anos estava tomando empacotador no mercado, com 12 anos eu estava numa fábrica já com registro. Eu fui catador de papelão, vendedor de sorvete. Eu vim no Morro do Macaco, da Rua Azulão, Barra 47, sou ex-favelado, que Jesus foi misericordioso comigo. Eu vou colocar assim, o missionário, meu pai, ele é dessa geração do senhor, meu pai é dessa geração. Tá trabalhando, pegando no pesado. E, tipo, hoje eu olho e vejo a misericórdia de Deus com a nossa casa, com a misericórdia de Deus com a minha vida, com a minha família, né? As pessoas acham que ensinar o trabalho, eu não digo escravizar, mas você começar a pegar e ensinar o seu filho o peso, né, a responsabilidade que é trabalhar, não escravizar, mas você ensinar para ele a importância. Hoje, para muitos, não, tá explorando, tá isso e tá aquilo. Meu pai me colocou para trabalhar com 12 anos
E hoje eu agradeço o meu pai, porque hoje eu sou homem. Hoje eu tenho uma esposa, graças à misericórdia de Deus, primeiramente ele, depois a saúde que ele me dá para correr atrás, para trabalhar, para manter os filhos, para manter as contas. Então, hoje a gente fica vendo que é uma geração que inverteu tudo, é tudo uma inversão de valores, o que é certo é errado e o que é errado é certo. Né? E quando aí o missionário colocou essa experiência, esse testemunho lá do fazendeiro, me impactou muito, porque quando eu casei, foi exatamente assim. Deus usou um vaso dele e disse: vou colocar tudo, no meu tempo eu vou te dar tudo. Passou esse período de profecia, mais ou menos um mês e meio, missionário, começou a vir de tudo quanto é lado. Deus faz isso. Começou a vir. Gente vinha na igreja e falava assim, nunca me viu. Irmão, eu estava no culto, eu te olhei e Deus falou, é para ele. E era exatamente, missionário, o que eu precisava. Teve uma situação, é uma coisa muito pequena, mas para mim foi um grande milagre. Eu precisava pagar a fatura do celular. Eu tinha pagado tudo, mas faltava pagar a fatura do celular, e a fatura do celular era de R$ 29,50. Para mim, era impossível ter esse dinheiro, porque tudo que eu peguei como orelha trabalhando, eu gastei comprando, fazendo compra e pagando as contas. Tô bem de boa no culto, terminei, fiz a minha parte de adoração. Quando eu tô indo embora, uma irmã me aborda na porta da igreja e fala assim, irmão Lobato, vem cá. E eu olhei para a cara da irmã e eu falei, pois não, varoa. O irmão não vai se ofender comigo? Eu falei, se ofender no quê? Se ofender no quê, varoa? Abre sua mão. Eu abri minha mão, ela com a mão fechada, ela botou na minha mão e fechou minha mão. E ela falou, não olha aqui, olha na sua casa. E não fique brava comigo. Falei, tudo bem. Desci. Quando eu tirei, abri a mão, eu missionário, era uma nota de R$ 100. Paguei minha conta e ainda sobrou um dinheiro para comprar um leite, isso e aquilo. Sabe por que hoje eu acredito quando o missionário e outras pessoas compartilham isso? Porque, gente, embora a gente limite, mas Deus, ele é ilimitado, Deus é infinito, Deus é grande em misericórdia. As pessoas que deturpam tudo, as pessoas que ficam criando situações, quando na verdade colocam regras para isso e para aquilo, e para você fazer e servir a Deus, missionário, não precisa de muito. Basta você ser sincero e se derramar na presença dele e falar, Deus, sou pecador e sem a tua presença eu não chego a canto nenhum. E é simples. O Malaquias 3,6 diz, porque eu, Senhor, não mudo. O Hebreus 13,8 diz, eu sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Outro dia alguém me perguntou, missionário, onde Deus fica nesta história? No mesmo lugar de sempre, sentado no seu trono, esperando você criar juízo. Exatamente. Verdade. Exatamente. É isso aí, André. Está no mesmo trono, esperando as pessoas ir até a ele, agir para que ele possa reagir. Pessoal, André, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou dar uma descansadinha. Eu queria hoje só fazer um... Fala. Desculpa, o meu dia começa 5... Não, para, pedir desculpa por quê? Porque eu começo 5 horas da manhã e hoje eu já falei demais, a garganta está com só o sangue do cordeiro. Não, eu imagino. Antes de encerrar, eu queria só fazer uma única pergunta para o senhor. À vontade. Essa aqui eu não posso deixar de fazer. Fizemos a pergunta de ouro, né? Antes disso, eu quero só agradecer o super stick aí do Pescaria Sem Limites. Obrigado de coração. Lembrando a todos que não é obrigatório. Sentiu no coração que abençoar o baixinho, deixa Deus te usar, viu? Isto. Foi deixado um outro super stick aí também. Agradeço de coração e todo mundo que está aí comentando, compartilhando e interagindo. Missionário, para encerrar aqui com chave de ouro. Teve uma treta aí, um negócio do Dória? O senhor fez um vídeo ungido, uma resposta do Dória, porque parece que ele mentiu pro povo, né? Não, só para mim. Para encerrar. Mentiu para mim, mentiu para todos os evangélicos e para todos os seres humanos aqui de São Paulo. É muito fácil, só você pegar, antes de travar a cidade, ele falou que não ia fechar mais, estava até desfazendo os hospitais de base, que estava tudo controlado. É visível que ele mentiu para o povo, não mentiu só para mim, mentiu para todos nós. Ele não cumpriu com nada daquilo que ele prometeu. Pronto.
Eu não tenho nenhuma treta com o Dória. Eu vi o Dória 3 vezes. Eu não tenho intimidade com o Dória. O Dória me procurou em 2016, quando ele disputava as prévias do partido entre o Covas, André Matarazzo, e um amigo meu chamado Geraldo Malta levou ele até mim e diz: olha, que é um profeta de Deus, que Deus, pela misericórdia, usa. Quando eu olhei para ele, ele é muito elegante, ele fala muito bem, né? Tem uma oratória, tem uma maneira de se expressar. Foi um Sim, grande verdade. jornalista, entrevistador. Eu parava para ouvir ele entrevistando, a sabedoria dele é muito grande. E ele, então, conversou, falou de tudo, da sua vida. E eu falei para ele assim: olha, eu estou orando e estou sentindo que você vai ganhar as prévias do seu partido. Você vai ser prefeito de São Paulo. Se você fizer um bom trabalho, sim, você pode ser até um governador. E ele foi até na rádio musical, ele me procurou para me agradecer e disse: pastor, o senhor não profetizou a prefeitura e nem o governo, o senhor profetizou para mim nas prévias do partido que eu ia ganhar as prévias. Tudo bem. Depois disso, que ele foi lá e prometeu tal, não só para mim, mas em todos os altares de São Paulo. Ele esteve no Belém, ele esteve na Madureira, ele esteve em tudo que é igreja. E realmente ele não cumpriu e não nos recebe. Ele não quer conversa com ninguém. Ele não se curva, ele é só ciência, 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 ciência. Só que ele tem que entender que antes da ciência vem o poder de Deus. Antes da ciência é Deus. E ele não para nos ouvir. E seria muito importante ele parar para ouvir os pastores. Como é que nós vamos tratar as pessoas, conduzir os cultos. Mas, infelizmente, eu não tenho nada contra ele, mas eu simplesmente falei nos 4 cantos da terra que ele não cumpriu com aquilo que ele prometeu para os evangélicos, e não só para os evangélicos, para o povo de São Paulo. Sim, muito bem falado, muito bem falado. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque é importante a gente entender o contexto de toda a situação. Inclusive, eu quero dar os parabéns ao senhor, porque o senhor, logo no começo da live, fez questão de falar que vai mudar agora, digamos que essa metodologia. Não vai subir qualquer um no púlpito, esse tipo de coisa, né? Eu acho que a enfim. partir de agora, André, não sobe mais ninguém. Porque Amém. eu sou um eterno aprendiz. Eu agora, é lógico, eu vou orar pelas autoridades, agora eu vou orar por todos eles que nos procurar, que é a nossa função, orar pelas autoridades, mas está muito difícil e você colocar essas pessoas em cima do altar, em cima do lugar abençoado, lugar santíssimo, e depois a gente vê essas tristezas que eles fazem conosco. Você depois vê também alguns vídeos deles que estão no altar da igreja e depois vai lá na macumba, e vai em tantos lugares, e depois está no cachimbo, e depois está com o charuto. Eu acho que nós, pastores, temos que rever muito os nossos conceitos. Eu já revi o meu, o resto que responda por eles. Ô, missionário, o senhor colocando isso daí é uma real. Aqui, na minha região, um vereador veio querendo trazer uns deputados aí, uma galera, e eles queriam que o pastor da igreja honrasse, né? Honrasse o camarada no altar, porque eles querem que o pastor da igreja dê visibilidade, né? E a igreja tem capacidade aqui para quase 1.000 pessoas, a igreja que eu frequento. E aí eles começaram com aquele negócio de vir, vamos apoiar, vamos isso e vamos aquilo, e o pastor da igreja falou: no meu altar não sobe político nenhum. Rapaz. Foi um escândalo. Nossa, que tem que apoiar, que pastor é esse que não apoia o político, pode trazer isso e aquilo, benefícios para a igreja. O meu pastor olhou e falou assim: se Jesus não trouxer benefício para essa obra, não é esses caras que vai trazer. Dizia Davi na época da pandemia, lá que morreu 70 mil homens num dia só: eu caio na mão de Deus, mas não caio na mão do homem, porque Deus é um Deus de misericórdia. Exatamente. Então eu compactuo da mesma ideia do missionário aí. Amém. E eu também, porque essa questão de político, todo mundo que me acompanha aqui sabe muito bem. Eu não sou contra o cristão ser político, mas eu não concordo com a ministração do evangelho ser misturada com política e usar o púlpito onde se ministra a palavra de Deus. Não estou dizendo que as 4 paredes são santas, não é isso. Mas o local
onde está sendo ministrada a palavra de Deus, naquele momento é consagrado ao Senhor. E quando algo é consagrado ao Senhor, pelo menos na ocasião, não pode ser profanado. E põe um camarada lá, que você não sabe quem que é o cara. O cara tem a vida toda torta, né? Chega lá, o cara, sei lá, tem 10, 15 mulheres, 20 filhos, cada um com uma mulher diferente. Enfim, são coisas que vão de encontro. E eu vejo aí muitos homens e mulheres de Deus que eu conheço, vou dar exemplo. Pessoas que sempre lutaram, estiveram empenhados na obra e muitas das vezes não tem nenhuma oportunidade de subir no púlpito para louvar um hino a Deus. Aí chega um camarada desse, tem oportunidade de meia hora. Eu fico bravo. Eu pego um ar violento. Missionário. Ô, querido, Deus abençoe, viu? Obrigado amém, amém. Considerações finais aí. Quero agradecer já de coração o senhor ter vindo aqui falar com a gente sobre esses assuntos. Pode falar as considerações finais. Olhar só para Jesus foi o que Pedro fez quando ele desceu daquele barco. Caminhou olhando para Jesus. Quando ele olhou para baixo, sentiu medo e afundou. É tempo de olharmos só para Jesus. Isso vai passar com certeza. Sempre teve peste, sempre teve fome, sempre teve o inimigo furioso, mas a fé sempre venceu. E a arma que vence o mundo é a fé. Não tem vacina, não tem remédio, não tem médico, não tem ciência. A arma que vence o mundo é a fé. Se não for a fé, coitado de nós. Deus abençoe a todos. Deus guarde a todos vocês. Deus proteja e até uma outra oportunidade. Obrigado, missionário. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Lobato, considerações finais aí? André, só agradecer, como bem colocou o missionário aqui, que a gente possa, nesse momento de lutas aí, e esse momento de crise, que a gente possa olhar para Jesus, que ele tenha misericórdia do Brasil, que ele tenha misericórdia do mundo, e que o mais breve possível a gente possa se ver livre de tudo isso daí. Lembrando aí, pessoal, deixa o likezinho aí, para fortalecer o canal, para fortalecer o trabalho, é muito importante. É isso aí, André. Bom, novamente agradeço a Deus, mais uma oportunidade que ele nos concede. Agradecer o missionário, já teve que ir porque ele está cansado, né? Acordar às 5 da manhã, tá até agora, tem que ser guerreiro. Obrigado, Lobato, aí pela parceria, está fechado com a gente. Agradecer a cada inscrito, visitante, a galera aí que deu o super ticket, super chat ungido, obrigado de coração. Cada inscrito, cada um dos ADMs, eu sempre falo, foi Jesus que mandou vocês em minha vida. Agradeço do fundo do my heart a atenção e o carinho de todos que nos acompanharam até aqui. Até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui.